quero compartilhar uma mensagem com vocês de uns 15 minutinhos, talvez. E eu quero... Talvez provavelmente você não trouxe sua Bíblia. Então eu vou ler aqui Salmos 33, versículo 1, 2 e 3. Talvez na sua caminhada cristã, caminhada ministerial, você já tenha sido ministrado sobre essa passagem, mas eu quero falar um pouquinho sobre ela. Salmos 33, no versículo 1, fala assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Amém? Depois, acho que eu já quero ler Mateus 4, 23. João 4, 23, que também é uma passagem bem conhecida nossa. Fala assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pessoal, aqui quando a gente começa a ler no Salmos 33, nós vemos que existe um chamado do Senhor para que nós possamos louvá-lo, adorar. Deixa eu voltar lá só um minutinho, para a gente ver junto. Nossa, é horrível ver Bíblia assim. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Aqui, quando fala dos justos, somos nós, igreja do Senhor, povo do Senhor. Os justos são aqueles que foram justificados no Senhor, e nós fomos alcançados por essa graça, graças a Deus. E o Senhor, Ele nos faz esse convite através desse salmo para exultarmos, para adorarmos, para louvarmos. E isso é num contexto para toda a igreja. Mas trazendo para nós precisamos entender que nós somos a referência da igreja. Então nós precisamos louvá-lo ao Senhor com alegria, estarmos prontos para esse chamado que o Senhor nos faz. Existem dias que talvez a gente não vai estar legal, mas o Espírito Santo, Ele nos renova para trazer essa força e ministrarmos aquilo que Ele quer. Tem 4 meses, a nossa primeira reunião foi no dia 12/12, e nesse curto espaço de tempo eu tenho certeza que talvez teve algum dia que você estava desanimado, algum dia que você estava mais estressado. Teve uma semana recente que eu estava bastante estressado, não sei porque o som estava me incomodando de uma forma. Meu Deus, está muito ruim, mas se a gente olhar para essas coisas ao nosso redor, nós perdemos o foco que é o chamado que o Senhor nos faz, para exultarmos, para adorarmos, para louvarmos, para conduzir, porque nós só vamos ser esse reflexo para a igreja olha para nós, mas trazendo mais para o nosso nível de intimidade com o Senhor, questão de adoração. Nós precisamos adorar o Senhor com sinceridade. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que nós precisamos adorar com expressão. E a adoração com expressão, ela não significa você forçar o levantar as mãos, significa você ficar dando glória. O chorando, a adoração com expressão, ela é o seu coração alinhado com o Senhor. É o Espírito Santo que vai te mover, é o Espírito Santo que vai te conduzir. E nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor para que possamos de fato exultar o Senhor, louvar ao Senhor. E no versículo 2 ele fala: celebrai o Senhor com harpa, louvai com cânticos no saltério de 10 cordas. Eram os instrumentos da época. Hoje nós temos tecnologia, temos outros instrumentos de cordas, percussão, mas o Senhor basicamente Ele está falando para usarmos os recursos que nós temos para adorar a Ele, para exaltarmos Ele, celebrar, estarmos alegres diante dEle. E, irmãos, eu trouxe esse contexto que às vezes tem dias que nós não estamos bem, acontece, mas quando nós estamos diante do Senhor, o nosso coração ele deve se quebrantar. Ele deve, igual nesse dia eu estava estressado por causa que o som, o baixo, não sei o que.
não podemos ter impedimentos para adorar e celebrar o Senhor. Por isso que o adorar com expressão ele é muito importante, porque naquele momento nós somos tratados e o Senhor também nos usa para que possamos de alguma forma também sermos ministros naquele momento para aquelas pessoas. Então nós precisamos buscar cada dia mais, coisa que nós já temos feito, mas nunca é suficiente um nível de relacionamento com o Senhor. Se estamos bem, glória a Deus, podemos melhorar. O Senhor ele não se limita, Ele não tem um nível que nós vamos conseguir alcançar. Então o Senhor ele sempre vai ter algo a mais para revelar para nós, para colocar sobre nossas mãos. Hoje o que o Senhor coloca sobre nossas mãos é um ministério de louvor. É claro que nós temos outras funções, mas dentro do nosso contexto, olhando para essa reunião, o Senhor ele também confia em nós o ministério de louvor. O ministério de louvor, ele é uma questão muito espiritual. Talvez você já teve esse sentimento, nossa, o culto hoje não está fluindo, está pesado, o povo não está adorando. É porque realmente é uma questão muito espiritual. Por isso que nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Precisamos, nós que somos retos, justos diante do Senhor, precisamos estar com o coração ligado nele para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer que seja ministrado naquele dia. Nós escolhemos as músicas com antecedência por questão de técnica, mas haverá dias que talvez o Espírito Santo, e se Deus quiser nós vamos estar bem capacitados para isso, que o Senhor, Ele vai pedir para nós mudarmos uma música no meio do culto, porque aquela música vai falar com alguma pessoa que o Senhor quer falar. Mas isso até envolve depois um pouquinho questão de técnica, né, que a gente vai comentar um pouquinho, né, que hoje é fato que nós não estamos preparados tecnicamente para isso. E o Senhor, Ele nos usa de acordo com a nossa capacidade. O Senhor, Ele nos usa de acordo com aquilo que nós conhecemos dEle, né? Não adianta você querer pregar sobre um livro achando que o Senhor Ele vai revelar para você se você não conhece aquele contexto. Então, da mesma forma, se aplica na nossa caminhada ministerial em qualquer sentido. O Senhor Ele vai nos usar na medida em que nós nos capacitarmos, nós estivermos com o coração também disponível. É claro que o Senhor Ele distribui o dom, algumas pessoas de forma nata, mas todos têm um dom e precisa ser aperfeiçoado, todo mundo. A gente veio brincando, que o Regis ele fica lá, quando a gente está indo embora, ele fica enchendo nosso saco cantando desafinado. Aí a gente fala assim, a gente vai te deixar primeiro, você fica... Mas só que assim, mas ele canta desafinado de propósito, né, com a gente para passar raiva, mas aí a gente falou assim, o Regis é uma pessoa lapidável, ele é uma pessoa lapidável, a gente conversando, agora vindo embora, né? Então assim, o dom todos nós temos. Eu usei o Regis de exemplo e falo aqui porque a gente tem essa liberdade com ele. Mas todos nós temos um dom diante do Senhor, um presente que o Senhor nos dá, né? Um talento que o Senhor nos dá, mas nós precisamos nos aperfeiçoar, porque se chegar um dia em que nós acharmos que somos bons o suficiente, eu acho que a essência de Deus ela já não está mais em nós. Então nós precisamos, esse é um pouco do contexto, né? Mas focarmos que nós precisamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, porque é algo que o Senhor requer de nós. Não é que Deus precisa, Deus não precisa, mas é uma forma de nos relacionarmos com Ele, é uma maneira que o Senhor Ele deixou para que nós possamos ter esse relacionamento com Ele, esse momento de quebrantamento, momento de alegria. Quantas vezes nós já não choramos no momento de louvor, quantas vezes nós nos alegramos no momento de louvor. Isso não é uma questão da música, é uma questão do agir de Deus. É diferente do mundo, que a galera ouve uma música de sofrência e está chorando lá, porque o marido deixou, o marido traiu, a esposa traiu. Não é isso que a gente sente. A gente sente algo que nos conforta, é uma comunicação do nosso espírito, testificando com o Espírito de Deus aquilo que Ele tem para nós. Então, dentro desse sentido, o Senhor Ele deixa esse meio para que nós possamos ter esse relacionamento com Ele. Isso tanto individual e para nós ministros do Senhor, levarmos a igreja a esse nível de intimidade com o Senhor. Então, às vezes assim, é forçar a igreja? Sim, às vezes é forçar a igreja, sim, né? Às vezes é por violência que nós vamos realmente romper essa barreira no mundo espiritual. Às vezes, gente, infelizmente é uma verdade. Se você
começar a observar durante quando você está ministrando, você vai ver que a maioria da igreja às vezes está dispersa. Mensagem, então, às vezes a gente fica até com raiva de pregar, porque a igreja fica dispersa. E assim, não é que seja justificável, mas as dores do mundo têm entrado no coração do crente dentro da igreja. E nós temos que ter essa direção do Senhor para que Ele nos conduza para levar a igreja ao quebrantamento. É até um desafio que eu deixo para vocês, principalmente para as pessoas que talvez ainda não têm essa maturidade, essa confiança, enquanto você estiver ministrando, observa a igreja. Observa a igreja. Você vai ver que às vezes o Senhor ele vai te direcionar, ora para aquela pessoa. E você vai estar tocando, cantando, você vai começar a orar para aquela pessoa. E pode ficar à vontade. Relacionado a isso, né? A administração. Eu sou até criticada pelo lado disso. Que ela disse para o ministro que eu falo demais. Não. Ela disse assim, a senhora fala tanto que tirou o foco da gente adorar. Às vezes a gente está lá, chorando no louvor, e aí a senhora vai E fala. Começa tanta administração, porque tanta administração, isso não existe, não é bíblica. Eu fiquei até assim, perguntando, nossa, vou perguntar, a próxima reunião. Não. Vou perguntar, porque eu preciso me policiar também, né? Eu sei que às vezes. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. É isso aí. Porque, não que seja errado, mas tem que ter um equilíbrio, porque tem o momento da palavra. Isso, E aí, se a gente ficar falando muito, não é o teu caso, viu, Cris? Que eu acho que não é tanto. Eu também acho que Se a não. gente ficar falando muito, também a gente tira o foco da adoração. É isso. Mas também não falar nada, né? Vira. Eu acho que tem um equilíbrio, né? Não, acho que até daqui a pouquinho a gente comenta um pouco mais sobre isso, Cris, mas teve bom você ter levantado e a gente volta nesse ponto. Pode ser? Daí eu vou fechar aqui, mas assim, pode ficar tranquila que eu não vejo problema não. Acho que a gente, tanto que daqui a pouco a gente conversa. Vai lá. E aqui no versículo 3, já vou fechar, para às vezes não tomar também muito tempo da nossa reunião. Fala que nós precisamos cantar um cântico novo, entoar um cântico novo e fazer isso com arte e com alegria. Não sei, deixa eu até mudar a versão aqui, vou pôr na outra. Eu não sei o que talvez você entenda disso, mas aqui na outra versão fala assim, cantem um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, ou seja, né, com alegria. Eu não sei o que você entende disso, mas envolve esses dois fatores, envolve a questão de técnica e espiritualidade. Aqui fala que nós sempre, e também, se a gente olhar a primeira parte, cantem um cântico novo, é relacionado à nossa vida em olhar aquilo que o Senhor tem feito e sempre entoar canções de gratidão ao Senhor, uma oração de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. É uma questão ainda de relacionamento. E quando fala toquem com arte, é uma questão de técnica, sabermos o que estamos fazendo, fazer com confiança, porque estamos fazendo para o Senhor. Me ajudem a corrigir esse versículo se eu estiver colocando ele errado, mas ele diz que, acho que a palavra, não sei se é maldito, né? Mas aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, nós precisamos fazer a obra do Senhor com excelência, né? É questão de compromisso, daqui a pouquinho a gente vai falar também. Melhoramos, graças a Deus. Isso inclui eu, daqui a pouco a gente fala, tá? E também fala para termos a arte, sempre a gratidão, a arte também a alegria. Se nós de fato cremos na Bíblia, na palavra do Senhor, e olhamos para a história de todos aqueles que o Senhor levantou e usou, nós vamos ver que muitos deles foram alegres em momentos com adversidades. Isso desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A gente usa muito Paulo, porque Paulo ele descrevia muito bem aquilo que acontecia com ele. E é por isso que ele falava, né, que o morrer é lucro e o viver é Cristo, ou ao contrário, não lembro agora, mas acho que o viver é Cristo. Então, nós precisamos estar alegres diante do Senhor e buscar nele essa alegria. Talvez, igual a gente falou, não vamos estar, mas vamos buscar no Senhor alegria. Então, a oração que fazemos antes, depois do ensaio, ela tem que ser uma oração realmente de ligarmos com o Senhor, para abençoar o ensaio. Mas, Senhor, eu quero olhar primeiro para a minha vida.
Senhor, eu quero buscar no Senhor essa alegria, para que hoje eu reflita aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. Então, a gente ficará atento a esse ponto. E sobre Mateus, invoquei com Mateus, João 4, 23, ali fala que o Senhor, ele procura, não sei, acho que foi até a Tadna, que foi uma vez que deu a ênfase na questão dos verdadeiros adoradores. Então, significa que existem os falsos adoradores. Então, o Senhor não quer que professamos apenas com os lábios, mas dentro também, né? Então, nós precisamos ser aqueles que o Senhor procura, os verdadeiros, aqueles que estão dispostos a seguir aquilo que o Senhor quer que seja feito, a fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito, abrir mão do que quer que for necessário. Às vezes, gente, mas é 2 horas de ensaio no domingo. Somos verdadeiros adoradores. Então, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, 2 horas em casa a mais antes de vir para o ensaio. Gente, a maioria das vezes nós chegamos aqui, isso é para quase todos, né? Principalmente para nós que estamos aqui 5 horas da tarde, a gente começa a se arrumar 4, 3, e a gente vai embora daqui 10 horas da noite. Então, assim, nós não estamos fazendo nada por obrigação. Nós fazemos isso porque somos verdadeiros adoradores. E se nós não temos ainda essa consciência, nós precisamos revisitar o nosso pensamento, a nossa fé com o Senhor. Talvez pareça um pouco duro, né? Mas, irmãos, se nós não fizermos, o Senhor faz as pedras clamarem. Então, assim, pensamento bobo nosso pensar que o Senhor precisa de nós. Precisamos lembrar que é uma ferramenta, é um meio que o Senhor nos proporciona de nós termos o privilégio de ter o contato com Ele, não é o contrário. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, guardar a nossa fé, em dias onde a gente pensa que somos obrigados a fazer as coisas, que estamos fazendo, se eu não for na igreja hoje, que não sei o quê. Não é por isso, a gente precisa fazer as coisas por amor, porque somos verdadeiros adoradores. E nós estamos nessa caminhada, e quando esses pensamentos vierem, porque às vezes vão bater na porta do nosso coração, nós precisamos buscar em Deus refúgio. É Ele que nos dá refúgio. E só para abrir uma aspas, já encerro por aqui, às vezes a gente fala assim, nossa, o questionamento, ele me fez pecador. Não necessariamente. Quando a gente olha para Jó, né, Jó fala assim, maldito é o dia que eu nasci, e quantos outros, né? Mas no fim de toda a história, ele declara, né, que antes ele conhecia só de ouvir falar, mas agora os olhos contemplam a glória do Senhor. E um pequeno testemunho, né, para que vocês, talvez tranquilize vocês, né, ou não sei, mas nós temos adversidades e tentações todos os dias que o inimigo ele lança no nosso pensamento, e às vezes tem dias mais intensos. Ontem, lá na casa da Tadna, né, a Vivi pegou e falou, na hora quando ela foi fazer a oração, ela pegou e falou assim, porque Deus nunca nos deixa faltar nada. Não sei se vocês lembram desse momento que ela falou, assim, porque Deus ele sempre provê tudo. Mas foi assim, de imediato, foi como se o inimigo ele entrasse de uma forma assim, lançando uma seta no meu pensamento. Daí ele falou assim, claramente, que minha mãe ela está passando por uma questão de dificuldade financeira. E na hora o inimigo falou assim, se Deus não deixasse faltar nada, sua mãe não estava daquele jeito. Gente, no dia a dia, não foi dentro da igreja que ele atacou. No dia a dia, aqui dentro. Talvez seja a menor das preocupações, mas é no dia a dia, quando a gente não está no corpo. E eu peguei, eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, repreenda esse pensamento em nome de Jesus. E o inimigo, assim, foi só um exemplo que eu quis dar para que vocês entendam que vamos ser provados, vamos ser tentados, mas a palavra de Deus fala que cada vez que a nossa fé é provada, nós crescemos, a glória do Senhor é aperfeiçoada, e é nesse momento que provamos para nós mesmos, para nossa fé, que somos verdadeiros adoradores. Então, momentos assim, guardem o coração, guardem a fé, que o Senhor, Ele nos dá força, em nome de Jesus. Amém? Galera,